Normalmente, os advogados estão aí com a sua qualificação, bons advogados. O advogado deve ser principalmente uma pessoa da sua confiança. Uma pessoa que você já conhece ou tem ouvido falar, que é uma pessoa discreta, séria, com conhecimento. E quando você, às vezes, não tem esse conhecimento sobre um determinado assunto, você deve recorrer ou à Ordem dos Advogados, que tem um corpo de advogados na assistência judiciária extremamente adequado, ou à Defensoria Pública, se na sua cidade tiver a Defensoria Pública. Eu acho que a regra geral é o bom advogado. A exceção é que você não vai procurar, porque esses são tão poucos que nós nem precisamos mencionar. Doutor, tem uma pergunta aqui da Maria Luísa Silva. Ela está fazendo uma pergunta que muita gente queria uma resposta. Vou fazer a pergunta, eu acho difícil o senhor dar uma resposta concreta, mas ela quer saber quanto que vai ser o pagamento do precatório em São Paulo. E ela é do IPESP. Qual é o nome da nossa... Maria Luísa Silva. Maria Luísa vive dois problemas sérios. O primeiro do precatório, porque os precatórios eles têm sofrendo aí cada hora uma tentativa de aumento do tempo para pagamento por parte do Estado devedor, Estado, município ou União. Por outro lado, ela também é do IPESP, deve estar vivendo a agonia dessa nova lei do IPESP e a mudança da regra da legislação do IPESP. Portanto, não há uma resposta absoluta para ela nesse ponto. O que ela tem que ter um pouquinho de paciência para receber aí o seu crédito. Reinaldo. Doutor Rui Fragoso, o senhor falou em IPESP e eu me lembrei da carteira dos advogados. A carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, que reúne cerca de 30 mil filiados. Ela ia ser extinta e houve uma solução recente para a carteira. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Eu acredito que, primeiro, a instituição, a OAB, demorou muito para enfrentar essa questão. A lei de extinção inicial, uma lei de dezembro de 2003, portanto, nós esperamos quase 6 anos para o devido enfrentamento dessa legislação. A nova lei, aprovada há aproximadamente 45 dias atrás, ela é menos drástica que a anterior, mas ela também é insuficiente para resolver os problemas dos advogados. São 36 mil advogados, Reinaldo, que estão aí numa situação de absoluta insegurança, principalmente os advogados mais jovens, porque tendo a carteira sendo fechado o seu acesso, não vai haver a contraprestação necessária para o equilíbrio dessa carteira. Então me preocupa muito a questão da previdência, especialmente da carteira dos advogados. Para o telespectador ter uma ideia, eu que estava perto da obtenção dessa aposentadoria, com 30 anos de inscrição, agora terei pelo menos mais 18 anos de contribuição e o preço da minha mensalidade aumentará. Quer dizer, o Estado alterou a regra do jogo durante o jogo. Nós, advogados, não podemos aceitar contemplativamente, ainda que essa lei tenha sido menos drástica que a anterior, mas ainda há necessidade de uma alteração legislativa para reequilibrar a situação dos advogados que são da carteira de Previdência do Estado de São Paulo. Daniel, gostaria da sua participação, doutor. Rui, hoje nós temos aí inúmeras formas de mídia, mídia impressa, internet, televisão e rádio, enfim, telecomunicações. Por outro lado, o nosso estatuto da OAB veda um pouco o marketing, nos limita um pouco ao marketing do advogado. E até levando a esteira aí do que perguntou a nossa telespectadora na rua, dificulta o acesso a bom advogado muitas vezes. Queria que o senhor como o senhor se posiciona com relação a esse marketing, essa limitação do marketing do advogado? Minha pergunta também é muito interessante, né? Nós temos que adaptar a advocacia a uma realidade. Agora, essa realidade não pode transformar o advogado num ente eminentemente mercantil. A atividade do advogado não é uma atividade mercantil, também não é uma atividade típica de consumo. Então nós temos que, ao mesmo tempo, não podemos chegar como nos Estados Unidos, que você liga a televisão e vê a propaganda do advogado. Acho que aí já é um passo muito adiante, que nós temos que dar com muita moderação. Por outro lado, as restrições hoje impostas para que você possa se apresentar como advogado também são muito duras. Há uma grande resistência a essas alterações. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Primeiro, para que você possa não, vamos dizer, se afastar dos novos meios de comunicação e também das novas formas de comunicação. Por outro lado, sem banalizar
a figura do advogado. Eu me preocupo muito nesse equilíbrio entre os novos meios de comunicação e a banalização da figura e do serviço que presta o advogado. Deixa eu pegar uma carona na pergunta do Daniel. O advogado, diretamente, lhe é vedado fazendo uma propaganda sobre os seus trabalhos. Mas um escritório, uma empresa de advocacia pode fazê-lo? Não, ela segue praticamente a mesma regra do advogado, Monteiro. Na verdade, com muita moderação é que você pode fazer. Muitas vezes você vê a ordem iniciando procedimentos contra advogados por eles terem feito uma captação, ou seja, muitas vezes também uma forma de divulgação muito agressiva da sua atividade profissional. Muitas vezes interferindo até na relação existente entre cliente e outro advogado. Então, eu acho que esse equilíbrio, nós temos que evoluir um pouquinho nas formas de publicidade do exercício da advocacia, mas me preocupa muito, tanto a sociedade de advogados como os advogados de uma maneira individual, que isso se torne uma coisa banal e uma coisa comercial, como eu vejo, por exemplo, hoje nos Estados Unidos. Doutor, tem uma pergunta aqui que vem lá da Bahia, de Feira de Santana. A nossa telespectadora, a Irani Almeida, ela perguntou, doutor, quais os direitos do paciente que está passando por um tratamento de câncer em relação ao tratamento fora do seu domicílio ou fora da sua cidade? Quem define os seus direitos? Onde as pessoas podem saber mais informações a respeito disso? Bom, embora seja uma questão pontual da nossa telespectadora de Feira de Santana, acredito que não fuja de uma regra geral. Compete ao Estado propiciar também de uma forma geral, tanto na Bahia, São Paulo, mas de uma maneira geral no Brasil, meios para que essa ou qualquer outra pessoa que tenha necessidade de um tratamento que escape da sua cidade, um tratamento que seja fora da sua cidade, que o Estado tem essa obrigação de proporcionar. Pouco a pouco, o Ministério da Saúde vem estendendo esses auxílios, mas ela deve sempre se socorrer de um advogado, aí de sua confiança, para que possa exercer esse direito até no judiciário, para que tenha um tratamento digno, um tratamento moderno e um tratamento que o Estado, como dever constitucional, tem que fazê-lo. Doutor Rui, tem uma telespectadora aqui que se identifica como Cristina, e ela diz assim, doutor Rui, estamos assistindo o programa e temos o seguinte dilema. Minha mãe venceu uma ação contra uma grande empresa e foi indenizada em cerca de R$6.000. Porém, o advogado recebeu o dinheiro da ação e não repassou o dinheiro para ela até agora. Ela está bastante indignada, mas ainda não sabe exatamente que atitude deve tomar contra esse advogado, nem tampouco se terá chance de lutar contra ele. Ela tem 68 anos e aguardou por essa sentença por cerca de 8 anos. Obrigado pela atenção e pela generosidade da resposta. Bom, em primeiro lugar, ela tem que comunicar expressamente ao advogado que patrocinou a causa a razão dele não ter feito o repasse. Se houve efetivamente esse levantamento, é uma obrigação do advogado fazer o repasse imediato ao seu cliente. Então, a primeira coisa, ela tem que se certificar de que houve realmente esse levantamento por parte do advogado. Se esse levantamento ocorreu, se a justificativa não foi suficiente, por certo não será, o repasse teria que ser sido feito, então ela deve procurar a ordem dos advogados, a seccional mais próxima da sua cidade, se não tiver uma subseção, para então relatar esse fato na ordem, para que o advogado tenha a oportunidade imediata de ressarci-la e sob pena de responsabilidade de um procedimento disciplinar dentro da ordem. Eu acredito que ela deva fazer, portanto, as duas coisas. Primeiro, noticiar de forma expressa ao advogado, ou seja, documentar-se de que ela está querendo saber do advogado o que ocorreu. Segundo, procurar a OAB local que vai dar resposta adequada a ela e a esse sofrimento que ela está vivendo. O que nós temos é verificar se realmente, porque muitas vezes, Monteiro, se passa a imagem, olha, já houve o levantamento, já houve o depósito, precisa verificar se realmente houve esse levantamento, se houve esse depósito. Se isso ocorreu, ela tem que ir à ordem dos advogados para fazer a sua reclamação. Doutor Rui, o cliente, ele tem a opção de dar uma procuração para o advogado para ele fazer o recebimento, depois o repasse
para o seu cliente. Ou não. É também um direito de quem contrata o advogado falar, não, na hora de fazer o recebimento, quem vai fazer o recebimento sou eu. Não é verdade? Para evitar esse tipo de situação, o senhor aconselha que o cliente não dê a procuração para o advogado? Não, eu aconselho o seguinte, que o cliente, quando dá uma procuração ao advogado, ele tem que ter confiança absoluta no advogado. Confiança que começa no início, onde ele dá uma coisa que é mais importante, que é a procuração, o instrumento para que o advogado exercite. Agora, se ele já vai conceder o instrumento com algumas reservas, me parece que aí a própria relação já não nasce de uma forma adequada. Eu acredito que o cliente tem que ter confiança absoluta no advogado, porque a regra geral, absoluta, de uma maioria esmagadora, são pessoas sérias que estão no exercício profissional. Relatos como essa de Feira de Santana são exceção. Então, na verdade, eu acho que a